Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa sétima aula de Geografia, onde nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 4 e 5. Exercícios que vocês já fizeram e agora eu vou fazer essa correção, beleza? Então vamos lá para a página 69. Ah, na página 69, então, nós começamos aqui com a questão 1. Olha aqui. A Guerra Fria gerou altos custos para o governo soviético, que não conseguiu acompanhar o ritmo de investimentos norte-americanos. As empresas soviéticas estavam sucateadas e faltavam itens básicos para a população. Pode-se afirmar, portanto, que o capitalismo influenciou a crise soviética? Aqui eu quero que você pense na forma produtiva do regime capitalista e do regime socialista. Pense aqui, qual dos dois tem uma produção muito mais dinâmica? O regime capitalista tem sua produção associada ao próprio mercado. Existe uma ideia de que o mercado regulamenta essa produção. Já o sistema socialista, ele tem uma produção que a gente chama de produção planificada. São planos feitos, criados pelo próprio governo, que vão determinar o que será produzido naquele momento. Se eles vão produzir mais, sei lá, sabão, sabonete, carro. Então é algo determinado pelo Estado. Quando você pensa assim, é interessante você lembrar que o capitalismo ele é baseado no consumo, na ideia de quanto mais você consome, mais feliz você é. Então, se você tem um celular novo, um carro novo, tudo isso tem a ver com essa propaganda do sistema capitalista que faz com que ele seja muito, muito mais dinâmico e muito mais sedutor do que o regime socialista, ok? Então, aqui é basicamente isso. Quando a gente fala de publicidade pesada e agravava o descontentamento da população soviética em relação ao governo. A própria população soviética começou a ficar descontente com o regime socialista, querendo cada vez mais o regime capitalista em seu país. Tranquilo? Façam essa questão. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 ela vai falar daquela comunidade dos estados independentes. É preciso você lembrar que essa comunidade aqui, ela surge após o fim da União Soviética e é uma nova reestruturação dos países que faziam parte daquele país. Lembrando que a União Soviética pegava todos esses países aqui, agora você tem eles separados: Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Cazaquistão, enfim. A Comunidade dos Estados Independentes é um bloco que surgiu das ex-repúblicas soviéticas, mas 3 países que participavam da União Soviética não aceitaram participar do acordo. Quais as principais diferenças entre a União Soviética e a Comunidade dos Estados Independentes? Aqui eu quero que você entenda que quando a gente falava da União Soviética, você tinha um poder centralizado de Moscou. Tá? Então, não existia independência. Moscou comandava todos esses outros países. Quando a gente fala da Comunidade dos Estados Independentes, agora eu possuo o quê? Autonomia. Esses países agora têm autonomia, eles não estão totalmente ligados aos interesses de Moscou ou da Rússia, ok? Eles têm agora sim uma autonomia, não possui mais um poder o quê? Central. Se eu não possuo um poder central, o que existe agora? Uma cooperação econômica entre os membros dessa comunidade dos estados independentes. Qual o papel da Rússia no bloco? É diferente do que exercia antes da União Soviética? A Rússia, mesmo com todos os seus problemas econômicos, toda a sua crise econômica que eles entram a partir da década de 90, mesmo assim ela continua representando um poder muito grande dentro desses países da comunidade dos estados independentes. A Rússia continua sendo a maior potência ali. Então ela tem um papel muito central. Ela tem mais indústrias, ela tem poder militar. Então ela tem força, ela tem poder. Por isso que ela auxilia muito mais esses países que faziam parte da comunidade dos estados independentes. O que acontece? Agora é diferente do que exercia antigamente. A Rússia hoje ela auxilia, ela não manda, ok? Antigamente a Rússia, Moscou, mandava todos os outros as repúblicas,
Agora não, as repúblicas são autônomas, mas mesmo assim a Rússia continua tendo um poder muito grande por ser a principal potência dentro desse grupo. Tranquilo? Fácil, de boa. Vamos para a questão 3. Diferencia os papéis exercidos por Estados Unidos e Rússia após o fim da Guerra Fria. Então a gente sabe que quando acaba a Guerra Fria, Estados Unidos sai como principal potência, conquistando de certa parte a hegemonia mundial, e a Rússia ela vai entrar numa crise econômica muito grande, tá? Vamos aqui. Quando a gente fala então do final dessa Guerra Fria, Estados Unidos vão ter papéis completamente diferentes. Os norte-americanos saíram como vencedores e desde então administram seu poder, interferindo em outros conflitos, mantendo relações diplomáticas com diversos países e buscando zonas de influências cada vez maiores, para de fato estabelecer aquela palavra de ordem que eu já falei para vocês várias vezes, a hegemonia. A Rússia está tentando se reafirmar nesse cenário mundial, procurando apoio de outros países, integrando importantes organizações internacionais que respeitam seu passado e seu poder militar e bélico. Lembrando que a Rússia ela é uma potência militar, uma potência bélica que faz frente com o poder militar e bélico dos Estados Unidos. É um dos países que mais, digamos assim, dá medo para os Estados Unidos nesse contexto militar e de conflitos. Tranquilo? Pessoal, lembrando que vocês não precisam necessariamente copiar exatamente o que está aqui. Vocês podem ouvir o que eu estou falando, darem uma lida aqui e criarem suas respostas. Na verdade, eu prefiro que vocês façam isso, tá? Criem as suas respostas, para não ficar algo totalmente padronizado e muito mecânico. Vamos deixar as coisas mais orgânicas aqui, beleza? Questão 4 agora. O choque de civilizações. Eu havia falado para vocês, então, que os conflitos agora no mundo não são causados apenas por diferenças ideológicas econômicas, que era o caso da diferença entre o capitalismo e o socialismo. Não. Hoje nós temos uma diversidade infinita de quê? De religiões, de culturas. Quando você pensa, então, nessa diversidade de culturas, nessa diversidade de religiões, quando elas entram em contato, provavelmente nós vamos ter o quê? Conflitos. Lembra dessa ideia, tá? Então aqui, a guerra ao terror proclamada pelos Estados Unidos poderia ser visto como um exemplo da teoria do choque de civilizações? Por quê? Lembrando que a guerra ao terror é a resposta dos Estados Unidos ao atentado do 11 de setembro. Então quando você tem ali aquele atentado, aquela afronta ao American Way of Life, o que acontece? Você vê o islamismo entrando em conflito aqui com as ideias do capitalismo norte-americano, a forma com que eles vivem. Em resposta a isso, nós vamos ter os Estados Unidos invadindo vários países do Oriente Médio para tentar resolver essa situação, digamos assim, levar a democracia para esses países com interesses geopolíticos escondidos aí. É bom deixar isso claro, ok? Então sim, pois nota-se que há um conflito de diferentes culturas, sobretudo da parte da cultura ocidental, representada pelos Estados Unidos, que procura espalhar seus valores pelo mundo. Então aqui nós temos o Ocidente e o Oriente. O Ocidente sendo representado pelos Estados Unidos, por todos os ideais americanos de sucesso e de consumo, e você tem o Oriente representado pelo Oriente Médio, com culturas e religiões totalmente diferentes. Isso vai, essas duas ideias de mundo entram em conflito, causando vários problemas que a gente ouve falar aí. Então, quando nós falamos do Estado Islâmico, quando falamos de grupos como Boko Haram, tudo isso mostra fundamentalismo religioso, no caso de grupos terroristas islâmicos, entrando em conflito com outras formas de ver o mundo, que é o caso dos Estados Unidos. Tá? Então, ao tentar impedir o avanço do terrorismo em várias regiões do mundo, por vezes relacionado ao islamismo, os norte-americanos vão ao encontro de tal teoria, a teoria do choque de civilizações. Ok? Fácil, tranquilo. Vamos aqui para as atividades objetivas. Nunca na história contemporânea mundial, como nesta virada do século e de milênio, a propriedade privada dos meios de produção em geral e da terra em particular foi tão forte,
e os ideais coletivos estão enfraquecidos. Essa situação pode ser atribuída à letra D. Então aqui, o mais importante, o que caracteriza o mundo atual é o quê? É a propriedade privada, não mais os ideais coletivos. Então isso nos leva ao quê? A vitória do capitalismo na Guerra Fria sobre o chamado socialismo real e as crises das utopias. Questão 2, ele está falando sobre os fatores que vão tentar auxiliar na reestruturação econômica e política da União Soviética. Aqui então você vai marcar a glasnost e a perestroika, que foram aquelas medidas tomadas pelo Mikhail Gorbachev para tentar reestruturar tanto os elementos políticos e econômicos da União Soviética. 3. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a perestroika buscou criar nova economia na União Soviética e a glasnost buscou abertura política. Desapareceu a União Soviética e foi criada a CEI. Na política externa, o resultado mais importante das reformas do leste europeu foi o fim da Guerra Fria. A partir do momento que eu tenho o fim da Guerra Fria, o leste europeu vai ter que se reorganizar para continuar existindo sobre uma nova configuração espacial. Questão 4. Você vai marcar D. Os processos de reformas políticas e econômicas de Mikhail Gorbachev, que a gente já falou aqui. Essa questão é muito interessante. Gastos militares nos Estados Unidos em bilhões de dólares. Então a gente percebe que ocorre uma queda do gasto militar dos Estados Unidos durante a década de 90 e a partir de 2000 ocorre novamente um aumento desse gasto militar. Então a gente tem que entender. A partir da década de 90, com o fim da Guerra Fria, ocorre uma redução do gasto militar com os Estados Unidos. Depois de 2001, com o ataque do 11 de setembro, os gastos militares voltam a crescer. É basicamente isso que você tem que responder na sua questão. Durante a década de 90, redução dos gastos militares por causa do final da Guerra Fria. A partir de 2001, aumento com o gasto militar em resposta ao atentado do 11 de setembro e o que a gente chama de guerra ao terror. Tentar combater o terrorismo, principalmente no Oriente Médio. Questão 6, você vai marcar a letra D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. Aqui é uma nova forma de regionalizar o mundo no contexto multipolar. Ok? Questão 7, a letra A. Crescente interferência dos Estados Unidos na política interna de outros países. Okay? Estados Unidos interferindo nos interesses, nas ideias geopolíticas de vários países. É a política que ele adota após a Guerra Fria. 8, marcou a letra C, a influência das grandes potências econômicas. Ok? Vamos seguir nossa correção agora do capítulo 5, Organização das Nações Unidas. A gente falou sobre a ONU na última aula, sobre a sua função, como ela surge em resposta ao fracasso da Liga das Nações. Então, vamos aqui responder essas questões. 1. A Liga das Nações e a ONU foram criadas em diferentes períodos, porém, seus objetivos eram bem parecidos, porque houve a necessidade de criar outra organização em detrimento da Liga das Nações. Lembra que a Liga das Nações ela falhou em evitar a Segunda Guerra Mundial. Então, ela tinha a função de evitar os conflitos. Ela surge depois da Primeira Guerra. Ela falha em evitar a Segunda Guerra Mundial, ela perde o seu sentido, ela é desestruturada e aí surge a ONU em resposta a isso. Tranquilo? Vamos seguindo para a questão 2. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para a falsa. A Liga das Nações foi criada em 1919 com o objetivo de manter a paz mundial. Certinho. Depois da Primeira Guerra Mundial, você vai ter a criação da Liga das Nações. A ONU tem cumprido seu papel de manter a paz, pois não há conflitos no mundo. Seria o ideal. Porém, ainda existem conflitos no mundo. A ONU ela tenta evitá-los, mas a gente tem que lembrar que a ONU ela respeita a autonomia e a soberania dos países. C. O Conselho de Segurança da ONU possui 193 membros. Você já sabe que é F aqui. 193 membros não é o Conselho de Segurança, é a Assembleia Geral da ONU.
3. É responsável pelas decisões administrativas e orçamentárias da ONU e realiza uma reunião anual com todos os membros da organização, na qual são discutidos importantes temas mundiais. O órgão ao qual se faz referência é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é esse aqui. Vamos seguindo para as nossas questões. Pessoal, pedindo sempre para vocês fazerem anotações, lerem com bastante atenção esse capítulo e que vai dar tudo certo. Tranquilão? Vamos lá. Questão 4. Relacione a importância da sociedade para a evolução dos direitos humanos do mundo. Aqui é muito importante essa questão, tá? Porque a gente pensa que a partir da formação de uma sociedade estruturada, ela tem muito a ver com os interesses desses direitos humanos. O direito humano que é o direito de todos. Lembrando que esse direito ele não pode ser garantido de forma incompleta. Ou eu respeito os direitos humanos na sua integridade, ou eu não os respeito. Vamos dar uma lidinha aqui. A partir das discussões promovidas por camadas da população a respeito de problemas relacionados à discriminação, a sociedade tem se questionado e debatido mais sobre a garantia de direitos humanos para todas as pessoas. Manifestações, protestos e exigências estão sendo feitos buscando garantir os direitos para todos os cidadãos do planeta, sem distinção. Lembrando que quando a gente fala de direitos, de conquistas sociais, é muito raro um governo ou um Estado, se você quiser pensar assim, garantir esses direitos. Não, direito só é garantido. As pessoas só conquistam direitos quando elas lutam e buscam essas melhorias no seu contexto social. Ok? Tranquilo nessa questão. Questão 5. De acordo com o texto, uma pessoa que é culpada de um crime deverá ter alguns de seus direitos humanos limitados. Quais poderiam ser esses direitos? Justifique. Então você tem uma pessoa que comete um crime. Se ela comete um crime, alguns dos seus direitos humanos podem ser negados? Sim. Olha aqui. Podem ser dados vários exemplos. Mas o principal é o direito à liberdade. Então se você comete um crime, você é preso, você tem o seu direito à liberdade, que é um direito humano, garantido pela ONU, ele vai ser retirado de você durante um tempo. Quando a pessoa é culpada de um crime, ela pode ser retirada do convívio em sociedade. Lembrando que ela é retirada desse convívio em sociedade porque ela não é capaz de viver em harmonia com essas pessoas e ela garante, ela pode criar alguma tensão com esses outros indivíduos que respeitam as organizações da sociedade. Fácil, gente, tranquilo. Espero que aí, Naomi prestando bastante atenção, senhor Caleb também, Cauã fazendo todas as anotações, todo mundo fazendo suas anotações, prestando minha atenção. Cauã, Naomi e Caleb, vocês têm uma missão para mim. Depois que vocês virem essas aulas, vocês vão criar com as palavras de vocês um resuminho sobre a ONU, sobre o que é a ONU, como ela se organiza, qual é a importância dela e deixar para mim aqui nos comentários. Beleza? Não é para esquecer, ok? Vamos seguir lá. Questão 6. Analise a importância das missões de paz e se elas garantem de fato a paz nos lugares conflituosos. Essas missões de paz, elas são hoje dos elementos mais importantes da ONU. Elas tentam levar paz para esses lugares. Olha aqui. Elas são um mecanismo utilizado pela ONU para assegurar a paz em um país que está vivendo um conflito ou que acabou de sair de um. As tropas mundiais são recrutadas para um determinado lugar conflituoso e buscam facilitar a reestruturação do país com ajuda humanitária e econômica. Como as missões de paz têm um longo tempo de duração, em muitos casos, elas evitam novos conflitos e restauram a paz e a segurança nas áreas afetadas. Então, você tem um país que acabou de sair de um conflito ou ainda está nele. A missão de paz é exatamente quando você tem grupos de diversas pessoas, médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, vão para esse país para tentar reestruturar a paz, a economia e tentar reestabilizar aquele país. Beleza? Vamos seguindo aqui, papapá. Aqui nós temos as atividades de marcar.
A questão 1, então, você vai marcar a letra D, que ela está falando sobre envolvimento global em conflitos regionais. Então, o que está correto? A 2 e a 3. A 1 vai estar errada sobre essa ideia da ONU. Olha aqui. Povos primitivos precisam ser tutelados pela diplomacia internacional ou reprimidos por forças de nações desenvolvidas, para que conflitos locais ou regionais não perturbem o equilíbrio mundial. Aqui a gente sabe que a ONU é totalmente contra isso. A ONU garante que não existe mais essa ideia de uma nação superior e uma nação inferior. Todas as nações possuem os mesmos direitos, eles precisam ser garantidos para que a paz seja de fato um objetivo em comum. Questão 2, você marcou a letra E. Questão 3, a letra A, que ele fala aqui, ó, sobre o Conselho de Segurança. Vamos aqui. O Conselho de Segurança é aquele outro órgão mais importante da ONU. Nós falamos de dois, Assembleia Geral e desse Conselho de Segurança. Aqui. Esse Conselho de Segurança tem como função principal manter a paz e a segurança internacionais, podendo tanto utilizar sanções econômicas como o uso da força militar para atingir seus objetivos. Ele é composto de 15 países membros, sendo 5 permanentes: China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Lembrando que esses 5 países eles possuem o poder de veto. Questão 4, marcou A. Questão 5, marcou a letra B. Tranquilo, pessoal, fácil. Também dei uma olhada nessa síntese do capítulo. Ela é bem interessante para fazer uma esquematização de todo o conteúdo do capítulo, tá? Vai falar um pouquinho sobre a ONU, sua criação, seus principais órgãos, enfim, tá? Na próxima aula, então, a gente vai para o capítulo 6, Novas Alianças no Mundo Contemporâneo. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês esse tempinho aqui. Espero que tudo que eu falei tenha ficado muito claro na sua cabecinha. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Eu já estou com muita saudade de vocês, de verdade, tá? Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.